Fale, turma, tudo bem? Turma, a aula de Photoshop de hoje vai ser legal porque é uma aula que você pode utilizar na vida profissional, certo? Geralmente, esse assunto que a gente vai abordar agora, ele pode ser utilizado em diversos programas, né? Programas que não são do pacote Adobe, mas necessariamente são utilizados no pacote Adobe, o Illustrator e no próprio Photoshop. Bom, hoje, como é uma coisa, digamos assim, que eu prefiro fazer no Photoshop, porque eu gosto de fazer mesclagem de imagem e tal, fazer recorte de figura, então vamos utilizar essas ferramentas no Photoshop, certo? Gente, o nosso assunto hoje é banner, né? Para quem não conhece banner, são aqueles banners, gente, que vocês veem nas frentes de loja, mas é aquele banner tipo com dimensão na vertical, igual esse aqui que eu estou demonstrando para vocês, certo? Ele não é fácil, aliás, não é difícil de fazer. E eu vou dar uma luz para você de algumas coisas que a gente precisa entender, né? Principalmente na construção, né, gente? Aqui a gente tem uma opção de tamanho, né? Esse aqui que a gente vai fazer na vertical, ele é mais comprido, né? E tem outros, lógico, tamanhos de banda que você pode adequar. Por exemplo, o que a gente vai utilizar é esse hoje, de 50 centímetros por 70. Mas lógico que você tem outros padrões, olha só. Existem outros padrões de banners para você poder utilizar. Mas vamos lá, gente. Vamos abrir no Photoshop. Mas antes disso, vamos procurar uma referência. Qual é o tipo de banner que a gente vai utilizar, gente? Bom, eu peguei uma referência, ela está em baixa resolução, bem baixa mesmo. E eu salvei os elementos para que a gente possa construir do zero. Tá? Ó. Se você ver, ela está toda pixelizada porque ela está em baixa, gente. Olha aí, ó. Ó, você observar aqui, não sei se dá para enxergar como eu enxergo, mas ela está em baixa resolução. Então a gente vai usar essas duas referências para que a gente possa começar, certo? Ó, a gente tem um plano de fundo, tem fontes de uma cor verde, a outra fonte, estilo tipografia de fonte, uma outra cor. A precificação, ela é aqui baseado na edição do estilo de fonte, né? O padrão menor, maior, você vai editar. E também as cores, né? Preto e rosa. Sem contar que tem os elementos aqui, que são fotos recortadas, que adicionam, olha aqui a folha, que adicionam ao nosso banner. Aqui é um formato post, né, gente? Este é um formato post, mas a gente vai criar um banner, né, baseado nessa ideia aqui, certo? Por mais que eu não tenha a fonte parecida, a fonte igual, na verdade. Por mais que eu não tenha a fonte igual, mas o ideal é que a gente chegue pelo menos perto do ideal, certo? Então, gente, ó, vamos lá. Eu abri o Photoshop, certo? Na nossa configuração. E a gente vai começar abrindo um novo, Ctrl N, como você já sabe. Eu vou dar o nome aqui, ó, banner, certo? E aqui a gente vai manter em centímetros, tá bom? Geralmente, gente, depende, né? Depois eu faço por centímetro porque ele se aproxima-se metros. Porque metros você vai provocar um arquivo muito grande, gigante, né, na sua dimensão. Você pode fazer em centímetros porque depois você pode aumentar a resolução, certo? Ó, vamos deixar aqui a primeira opção 50 centímetros, certo? 50. E a segunda vamos deixar 70. Essa é a base das duas medidas que a gente viu anteriormente. A resolução, gente, isso aqui é importantíssimo, a resolução. Interessante você saber que a resolução vai ser a qualidade do teu material, certo? A qualidade do teu material vai ser baseado nessa resolução aqui. O mínimo que a gente pode fazer é 150 de resolução, certo? Vamos colocar aqui em centímetros mesmo, porque você vai ter um tamanho bom. Mas você pode, lógico, colocar em 200, 300, cada vez vai melhorando. Aqui, gente, ó, por exemplo, esse Color Mode.
Aqui eu vou deixar 8 bits mesmo e aqui eu não vou mexer. Isso tem a ver com o plano de fundo que a gente vai criar, certo? Essa background content, certo? O que a gente precisa saber aqui, gente? Por exemplo, sistemas que a gente precisa saber para impressão. Geralmente as gráficas elas utilizam isso aqui, esse padrão semicolor, que eles imprimem, né? Existe uma configuração baseada nesses estilos de cores. Mas a gente vai criar mesmo RGB Color, porque lá dentro do projeto mesmo eu vou passar para vocês como é que a gente vai mudar esse padrão de RGB para Color, para na hora de fechar a arte, certo? Beleza? Vou deixar RGB Color e vou dar um OK. Pronto. A gente deu OK, gente, e o projeto ele ficou determinado, olha, baseado no padrão do banner que a gente viu anteriormente, certo? Beleza? Tá aqui. Essa é a nossa dimensão, certo? Bom, e tornando base, pelo que a gente verificou de layout como referência, os dois, lógico que a gente precisa desses elementos aqui. Precisa da coxinha e precisa pelo menos essa folhinha, certo? Eu já salvei aqui, né, alguns detalhes. Eu vou puxar e importar para cá e a gente vai escolher, certo? Ó, eu selecionei todos. Clico, seguro, arrasto para o Photoshop, deixo o Photoshop abrir. Eu vou deixar tudo aqui, tá, gente? Eu não vou jogar em cima aqui, eu prefiro jogar aqui fora porque eu vou explicar algumas coisas a respeito, certo? Ó, esse aqui eu vou explicar uma coisa, esse aqui outra, esses aqui outras, esse aqui outra, certo? Gente, quando a gente vai procurar uma foto, uma figura, a gente tem que procurar o padrão dela, certo? Se ela tem uma boa resolução. Aqui eu tenho uma imagem em alfa, certo? A gente já viu essa em outras aulas que a gente postou aqui. A gente dá alguns exemplos. É bom vocês acompanharem. Eu vou puxar para cá, certo? Tá com uma boa resolução. Vou segurar e arrastar. Pronto. Tá pequenininho aqui, né, gente? Mas a gente pode aumentar, certo? Pronto. Tá aqui. Essa outra, mesma coisa, ela está em alfa. Olha aqui, está em alfa. Tá vendo a sombrinha aqui? Vou puxar para cá. Também parece pequenininho, mas a gente vai aumentar aqui. Você já sabe como aumenta, né, gente? Você segura no Shift. Mas antes de tudo isso, ó, Ctrl T, né, para abrir a seleção de transformação, certo? E aí você segura no Shift e você vem até a extremidade e espera o seu cursor do mouse normal se transformar num cursor de duas pontas. Olha aí. Viu? Ficou mais ou menos assim. Vou fechar. Esse aqui eu não sei se eu vou usar, mas vou puxar para cá. Bom, eu puxei para cá justamente para mostrar isso para vocês, gente. Olha aqui. Quando você for salvar as imagens na sua pesquisa, você deve ter a relação de que deve observar o que é um alfa fake, né? Fake ou um alfa original. Eu puxei para dentro do projeto, vocês verificaram que, olha aí, eu vou fechar aqui. Vocês verificaram que ele tem um fundo. E esse fundo aqui você vai ter que salvar a pátria, né? Vai ter que deletar, ó, vai ter que excluir. Aí vai ter mais trabalho na hora da edição da sua imagem. Olha. Eu tive que usar a ferramenta de borracha, aquela Magic Eraser, né? Para poder deletar aqui essas funções aqui do fundo fake, certo? Ainda tem que ajustar isso aqui, mas eu não sei se eu vou usar. Bom, isso aqui justamente eu identifiquei para vocês que na hora de salvar, eu vou abrir aqui, ó, vou até revelar para vocês, né, gente? Vamos procurar aqui, ó,
coxinhas. Vamos ver o que aparece. Coxinhas. Lógico que você deve procurar aqui a parte de imagem, certo? Bom, apareceu um monte aqui, um monte. Mas necessariamente o que a gente precisa é daquelas imagens em alfa. Bom, a gente vem aqui em ferramentas, clica aqui na opção ferramentas, ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, em que você vai precisar setar ao estilo de imagem que você precisa, certo? A primeira delas, gente, é o tamanho. Vamos colocar grande ou então média. Vamos colocar média, que é razoável. Média. E aqui na cor, o ideal é você colocar transparente, certo? Colocar uns transparentes. Aí, gente, a gente já vai começar a perceber as imagens que estão em alfa, que não são aquelas imagens fake, certo? Ó, eu vou clicar nessa aqui e vou mostrar a diferença. Vou clicar nessa aqui. Ó, você observou que aqui ela já tem um recorte em alfa, certo? Eu vou de repente identificar outra aqui. Vamos ver se eu tenho outra. Não, tem umas imagens legais aqui. Será que a gente usa, gente? Vamos ver. De repente tá todos em alfa. Ó, aqui tá em alfa. Poxa vida. Tá, eu vou botar o normal aqui. Deixa eu ver aqui. PNG, que é uma extensão em alfa. Tá aqui, olha. Para vocês não confundirem, ó. Eu vou clicar nessa aqui, ó. Ó, ele não vazou como deveria, certo? Então vocês devem ficar bem atentos quanto a essa opção aqui, ó. De às vezes você ter que ter retrabalho na hora de escolher a sua foto, certo? Então é isso, gente. Na hora de salvar o projeto de vocês, procure setar ela para transparente. Você não vai perder muito tempo. Esse aqui é um outro exemplo que eu queria dar para vocês do mesmo. Ó, que também é uma alpha fake, não é? Em que a gente vai ter que ajustar. Eu vou de novo na ferramenta de borracha, Magic, e vou tirando, olha aqui, ó. Aqui eu tive sorte, gente, de provocar uma perfeição, né? Ficou perfeito. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu tenho nossos elementos aqui. Tá? Tenho um plano de fundo. Vamos observar o que a gente precisa. Olha, eu tenho um fundo meio rosa, tá? Meio rosa. Olha aí, meio rosa. E as fontes aqui verdes, certo? Eu vou procurar aqui onde eu salvei, só para tornar mais fáceis as cores para a gente poder trabalhar e manipular melhor o nosso trabalho, certo? Eu vou puxar para dentro aqui essa propaganda que eu salvei. Eu salvei em algum lugar aqui, né, gente? Tá aqui, ó. Salvar essa aqui e essa aqui, tá mais bonitinho. Para quê? Para captar as cores de referência. Ó, eu vou no conta-gotas e vou escolher, tá bem aqui, gente, na caixa de ferramentas, certo? Você escolha essa opção aqui de conta-gota. Vou clicar aqui, olha. Quando eu cliquei, escolhi a cor, certo? Ó, onde eu quiser clicar, eu vou escolher a cor, certo? Vou clicar aqui porque eu quero o plano de fundo. Eu vou pintar, gente, esse fundo logo, para ir a gente já começando a manipular logo, já ir formatando o nosso layout de banner. Ó, eu usei de novo ferramenta, a caixa de ferramenta, e escolhi a opção aqui, olha, de balde de tinta. Eu vou clicar. Essa cor que ele vai pingar aqui é baseado na cor que a gente escolheu. E olha só, gente, como ele já ficou, certo? Beleza? Tá aqui, a gente já começou o nosso banner com as fotos. Vamos tentar colocar agora esse nome em dobro em jogo. Vamos de novo escolher. Vamos colocar fonte primeiro, né? Vamos colocar dobro.
bro. Eu escrevi, tá bem pequenininho. Tá bem aqui, gente. Não esquecendo que a gente precisa estar muito atento sobre essas condições de leias. Já estudamos bastante sobre leia, certo? Os leias às vezes atrapalham, né, a vida da gente, né, gente? Olha aí. Bom, ele tá da mesma cor que a gente posicionou aqui. Então, gente, ó, vou clicar aqui na cor, ele vai abrir nossa caixa e de quebra ele automaticamente já vai nos dar uma opção de pescar a cor atual que a gente precisa. Que no caso a cor da fonte é essa aqui, olha. Cliquei e ele já me habilitou essa cor que é referente a essa letra aqui, certo? Eu vou dar um OK. Ó, já tenho as cores, certo? Bom, gente, aí vocês viram que eu quebrei essa fonte em duas linhas. Por que está embolado, professor? Porque eu escrevi do em cima e bro embaixo. Agora, a nossa missão é desmembrar, né, deixar afastado o do do bro, né, que é o do bro, uma da outra. Então a gente vai habilitar a caixa de ferramentas do caractere. Eu cliquei aqui no Ctrl T, ele abriu aqui, gente, a ferramenta. Ctrl T, além dele ser um atalho da transformação, quando você tem a letra selecionada, você direcionar Ctrl T, ele vai abrir a caixa de edição das fontes, certo? Eu venho aqui, nessa parte aqui, o divisor de fonte, olha. Eu posso clicar bem aqui, gente, olha, ele me dá uma seta dupla. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Aqui ele já me dá a seta dupla, eu já posso ir manipulando, segurando e arrastando, certo? E diferenciando o tamanho, entendeu? E aqui no parágrafo eu deixo ele totalmente do lado esquerdo, certo? Ó, se vocês observarem mais ou menos esse padrão. Ó, a letra, gente, ela não tem especificamente o mesmo padrão, né? Mas a gente pode, tipo, ter como base, né? Foi uma base para a gente dar início aos nossos processos de dúvidas sobre fazer banner, né? Não é difícil, é bem facinho mesmo. E a gente tem a nossa condição de repassar para vocês as melhores ferramentas. Eu vou fechar mais um pouquinho o parâmetro entre eles, na mesma ferramenta, só que na de baixo. Olha, gente, bem na de baixo. Ó, esse VA aqui, ó, eu deixei mais baixo. Eu vou distanciar um pouco eles. Pronto. Ficou muito distante. Vou editar mais próximo. Pronto, bem aqui. Eu vou aumentar no Ctrl T, seguro o Shift. Pronto. Vou deixar bem aqui, gente. Eu vou melhorar essa distância entre eles. É muito distante. Pronto. É isso. Bom, gente, ó. Agora a gente tem a condição de organizar mais ou menos isso, certo? Bora organizar isso que está muito bagunçado. Eu já estou fazendo dobro aqui mesmo, então eu já vou colocar essa coxinha, essa folha no parâmetro que seria necessário a gente colocar. Ó, gente, você pode utilizar a manipulação desses elementos utilizando a própria layer mesmo aqui, ou então clicando com o botão direito, olha, sobre o elemento. E ele já ia te indicando, ó, por exemplo, quero dobro. Você clica com o botão direito, olha, tá aqui dobro, ó, certo? Eu vou clicar aqui, ó. Por isso que é importante renomear. Ó, vou renomear folha. Folha. Aqui a coxinha. Vou renomear coxa. Coxa 1. Aqui. Coxa 2. Certo? Aqui fundo.
aqui dupla coxa, dupla, certo? Bom, aí fica mais fácil da gente, olha, coxa 1 a gente já sabe que é aqui. E na manipulação aqui dos layers eu posso jogar lá para a parte de cima. Ó. Vamos procurar aquele desenho, né, gente? Aquele desenho lá. Vamos deixar assim. Por mais que ela esteja do outro formato, olha, dobro. Deixa assim mesmo, né, gente? Deixa assim, dobro. Aí a coxinha é bem menor. Pronto. Depois a gente recorta esse sombreado aqui, tá bom? Bom, não precisa ficar parecido, né, gente? É só pra gente organizar e saber que é bem fácil fazer um banner no Photoshop. Certo? Eu vou aproveitar e já recortar logo aqui essa parte aqui. A gente pode utilizar essa ferramenta de recorte mesmo aqui, a Polygonal Lasso. O ideal, gente, é eu sempre recorto com o feeder dela de 1%, certo? Porque às vezes a gente não recorta com perfeição e fica muito grosseiro. Então, olha, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar essa parte em que eu preciso fazer o recorte e vou deletar. Pronto, ó, ainda tem um restinho aqui, ó. E ainda tá meio grosseiro aqui, está muito nítido, né, o recorte, mas tá tudo bem. Beleza? É isso. Aí vocês observem, gente, que ele tem uma sombra embaixo. E aqui embaixo, olha, no FX, selecionando a coxa, você pode escolher a opção de sombra. Ou então você pode fazer de uma outra forma, duplicando e transformando ela em black e deixando a sombra. Eu vou utilizar aqui porque faz parte das ferramentas do próprio Photoshop. Vou clicar. E aqui nessa ferramenta, olha, já vem direto no Drop Shadow, que é sombra. E a gente vai ver o distanciamento, olha. Certo? Distanciamento. Opacidade, ó. E também o vácuo em relação ao feed, né, os eyes do feed dela, né, para ela ficar uma sombra espalhada. Olha só. Então, vocês já viram que já ficou um sombreamento aqui, utilizando os aplicativos do Photoshop. Depois que você terminar, você pode dar um OK quando você achar que deve estar necessário e pronto para você. Pronto. Ó, tem um Drop Shadow, já tem um aplicativo aqui. Se você quiser editar novamente, olha, você clica na seta, clica 2 vezes aqui que ele vai abrir a caixa se você quiser editar os parâmetros novamente. Beleza? Pronto, ficou mais ou menos assim. Eu venho aqui, clico com o botão direito, escolho a opção folha, eu deixo a folha mais ou menos aqui. Isso aqui eu acho que é um tempero, né, gente? Deve ser isso, é um tempero. Vamos escolher aqui agora, vamos escrever na verdade. Vou escrever com caixa baixa o nome coxinha, coxinha. Vou aumentar um pouco. Vamos escolher a fonte, né? Vamos clicar 2 vezes. Vamos escolher a fonte. Vou clicar aqui na seta que ela vai me dizer umas fontes padrões. Ó. Olha aqui, gente, bem do lado tem essa close aqui, olha, que é meio parecido. Pode ser, né? Essa fonte está bem legalzinha. Vou abrir ela mesmo. Coxinha, pronto. Vou deixar ela bem aqui, certo? E mudar a cor dela, baseado na cor da propaganda atual. Clico 2 vezes. Venho aqui nas nossas cores, padrões, né, do próprio caixa de ferramenta. E logo de cara já me habilita essa opção do conta-gota. Clico aqui na mesma cor. É a mesma cor daqui e a daqui.
Vou clicar para mudar a cor lá. Ó, já procurou o parâmetro, já acertou. É só dar um OK. Pronto, olha, já tenho aqui o nome coxinha. Não gostei muito dessa fonte, né, gente? Ficou estranho. Eu vou escolher uma outra aqui. Eu espero que eu ache. Tem umas fontes bem legais aqui, gente. Vamos ver. Essas fontes, gente, vocês podem escolher no site da fonte e baixar e instalar para vocês. É bem fácil. Vocês podem ir lá no próprio Google mesmo, digitar fontes free também e escolher lá a melhor opção de fonte para você baixar. Vou escolher essa Mari aqui. Tá bom, tá bem parecido. Pronto, escolhi essa aqui, tá, gente? Beleza. Ficou essa aqui. Essas outras coxinhas vão servir só para ilustrar, tá bom? Servir só para ilustrar mesmo. Depois eu habilito elas. Eu desabilitei para depois a gente habilitar, certo? Vamos lá, coxinha. Essa folha mais para cá, diminuir mais ela, Ctrl T. Pronto. Depois a gente dá um ganho nessa cor aqui. Vamos lá na precificação. O preço é R$1. O preço é cifrão. R cifrão. Deixa eu ver. R cifrão. Que você pode fazer separado ou junto. Depende da assiduidade com você com o programa, depende da tua experiência no programa. Eu vou colocar todas juntas para mostrar para vocês que é possível. 1,98, certo? Eu vou usar esses padrões aqui de fonte porque são parecidos, tá bom? Eu vou lá na fonte. Vou aumentar um pouco aqui. Deixar mais evidente, tá bom? Essa mesma fonte a gente vai usar aqui embaixo. Ó, gente, ó, o que acontece. Esse aqui não é a mesma espessura de fonte. Olha, uma fonte caixa mais fina e essa aqui caixa mais alta e mais espessa. Aqui eu já sei que esse R cifrão eu vou ter que pegar uma fonte mais fina. Vou colocar um Arial mesmo, que é a padrão Arial, e diminuir. Vou diminuir o padrão para 12. Opa, ficou muito pequeno. 30, muito pequeno. 48, pronto. Ó, viram? Essa outra aqui, gente, vou selecionar essas duas aqui e como eu falei, né, na Caractere ele tem como editar esses padrões. Tá vendo esses ícones aqui tão pequenininhos? Esses ícones pequenos bem aqui no Caractere. Bom, olha, ele tem essas opções aqui, ó. Deixar o texto em bold, itálico, deixar ele em caixa alta, diminuir, aliás, aumentar o primeiro texto, diminuir a linha seguida, número seguido, enfim. O que a gente vai utilizar é esse aqui, olha. Ó, se vocês forem observar, olha, subscreve o texto acima. Ó, vou clicar e vocês viram que ele já modificou aqui, né, gente? Isso que aconteceu, certo? Então, eu editei um padrão para que ele fique setado ali como se fosse centavos mesmo a parte de cima. Eu vou aumentar um pouco aqui esse número 1. Ó, eu aumentei um pouquinho. Você tem a condição de aumentar individuais os valores. Por exemplo, aqui, ó, eu preciso colocar ele um pouco mais acima. Então, eu vou utilizar aqui essa ferramenta, gente, ó.
vocês forem observar esse R cifrão, ele é um pouco quase no meio aqui do número 1. Então eu vou editar ele para que ele tenha a mesma possibilidade. Olha, ó, pronto, já está aqui. Ó. Bem aqui nessa opção aqui, ó, gente. Ó, nessa intuição aqui que a gente está verificando, a gente tem como mudar ele aqui, ó. Esse baseline, shift, ó, no baseline aqui você pode colocar. Eu vou aumentar um pouquinho mais esse número. Pronto. É isso. E vou baixar ele, né, gente? Para ele ficar ainda no padrão. Pronto. Olha aí, gente. Eu editei mais ou menos parecido, né? Só tem que mudar aqui a cor. Que eu vou mudar, selecionar individual. E mudar a cor aqui mesmo para black. Preto. Vou só inverter. Pronto. Vamos lá. Ó, como ficou, gente. Ficou editado. Mais ou menos baseado no padrão que a gente precisa. Certo? Nosso banner está quase pronto. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. É isso aqui, ó. Bem aqui, isso aqui. É um pouco maior, né? Esse preço está bem escondidinho, parece. Eu vou aumentar um pouco. Pronto. Mais ou menos isso. E aqui, gente, embaixo ele tem quase que a mesma referência do outro, certo? Eu vou apenas duplicar essa precificação para que embaixo ele tenha a mesma proporção, certo? Eu vou segurar no Alt, vou selecionar o número, o mesmo layer e vou arrastar, certo? A diferença é que aqui ele é um pouco maior, então a gente vai aumentar, certo? Vamos aumentar esse padrão, aumenta o padrão. Pronto, acho que tá bom. Vou aumentar aqui nosso zoom. E só vou substituir aqui, olha, os números. Ó, em vez de 1 é 0. E aqui em vez de 98 é 99. Certo? O centavo aqui ele é menor, então eu vou diminuir um pouquinho mais. Olha, eu vou diminuir um pouco. Pronto, não precisa ficar tão evidente. Aí tá, o que sobra aqui? Tem na promoção sai e cada. Esses assim, esses aí a gente vai ter que habilitar individualmente, certo? Vamos escrever individualmente. Na promoção sai 2 pontos. E a edição da fonte é baseada na mesma cor aqui dos números. Pronto. É só aumentar. Faltou um O bem aqui. Na promoção sai. Certo? Olha aí, gente, como é que tá ficando. O ideal é sempre respeitar a regra de alinhamento das nossas opções de layout, certo? Bom, mais ou menos isso. Vou aumentar aqui só para a gente ter uma ideia melhor. Ó, olha aí, gente, como é que tá ficando o banner. Tá ficando legal, né? Legal. Aqui, gente, a gente vai deixar para as informações. Aqui a gente vai deixar nosso critério mesmo. Vamos deixar uma coxinha aqui. Vamos colocar um número para contato e a logomarca. Essa logomarca aqui é Ragazzo. Ragazzo, né? A gente vai inventar algo parecido, nada que seja muito igual, né? Porque dá falta muito recurso para que a gente possa, por exemplo, baixar a fonte e tal. É aquilo que eu já dei uma ideia para vocês. A nossa logística aqui é uma montagem de banner simples no próprio Photoshop. Ó, eu vou montar aqui, gente, com a Pen Tool, mais ou menos esse formato aqui, desse shape, né? Shape que a gente pode dizer. Ó, vamos usar a Pen Tool, certo?
A gente vem para cá, para esse projeto. Não esquecendo, gente, que a pintura existe uma diferença entre path e shape. No caso aqui a gente vai criar um shape, certo? Esse shape ele tem o preenchimento de cor, beleza? Ó, vou fazer mais ou menos aqui. Eu dou um clique seco, dou um outro clique seco e depois venho, faço o arredondamento, obedecendo essas linhas. Olha aqui, ó. Essas linhas curvas serão minhas guias para poder posicionar uma reta. Aí novamente vocês percebem que aqui tem um pouquinho de inclinação, uma inclinação. Pronto, ó. E novamente eu vou fazer mais ou menos aqui, olha, eu vou aumentar. Por aqui eu vou clicar e arrastar para me fazer uma curva novamente. Aí eu vou fechar esses boxes. Eu dou um clique seco. E novamente um clique seco para poder fechar, certo? Depois a gente ajusta aqui esses parâmetros, olha. Ficou um pouquinho, eu vou só fechar aqui para poder dar um parâmetro, certo? A gente pode editar, ó, eu vou deixar ele mais espesso para cima, olha. Ctrl T mesmo. Bom, aí olha o que ficou, mais ou menos esse padrão. Já vou revelar uma coxinha bem aqui, que vai ficar por cima do número, só para ilustrar, certo? Olha aí. E a outra coxinha eu vou habilitar de novo, que também vai dar continuidade na ilustração. Pode ser uma ou duas, né, gente? Vamos entrar no bom senso aqui na arte, né? Entrar num consenso, na verdade. Bora ver. Olha, a letra é ragazzo. Ragazzo é comum mesmo, a gente escreve com a letra padrão que a gente já está utilizando. Ragazzo. Vamos editar o tamanho. A fonte que eu estou utilizando é uma fonte mais encorpada. Eu vou segurar o Shift e aumentar. Eu escrevi em caixa baixa. A gente pode clicar duas vezes e editar esses parâmetros. Vou deixar branco. Com um Ctrl T, ó, eu venho novamente aqui nas ferramentas da edição das fontes das letras e vou clicar nessa opção aqui, gente. Olha, tem dois T's aqui, olha. Tem dois Tzinhos. Eu vou clicar nele e ele vai deixar em caixa alta, certo? E vou trazer para cá. Pronto. Ó, ficou mais ou menos isso. Ainda tem uma exclamaçãozinha, ragazzo, certo? O que falta aqui, gente? Bora colocar um número de contato. Aqui é um número bem pequeno, né, gente? Eu achei muito minúsculo esse número aqui. Vamos modificar, colocar um número mais encorpado. Eu posso utilizar esse mesmo padrão do ragazzo. Vou dar um Ctrl J para duplicar esse mesmo ragazzo, ó, e vou puxar para cá. Vamos colocar um número padrão. Eu cliquei duas vezes para abrir a edição aqui do meu Photoshop. Vamos botar um número qualquer. Agora 999-999-0909. Certo? E vamos colocar nessa fonte aqui, né, gente? No verdinha. Vamos colocar na rosa para acompanhar o mesmo padrão. Rosa. Olha aí. E deixar bem maior. Pronto, olha aí, tá ficando bom. E as fontes de cima, elas são de outra cor. Eu vou dupliquei novamente, gente, e vou editar. Vou colocar aqui Lignos. A Delivery, vamos colocar Delivery. Pronto. E a cor vai ser o verde.
Isso aqui a gente já explicou como mudar a cor, né, gente? Vou diminuir. Pronto. Ficou mais ou menos ajustado. Aqui sobrou um espaço, né, gente? É bom a gente dar uma segurada aqui e organizar essas condições aqui, ó, gente. Ó, a Ragazza está lá embaixo, o texto está lá em cima. É bom dar uma organizada aqui para a gente não sair perdendo. Vou deixar aqui, ó, em cima, olha. Ó, delivery, número em cima. Tá tudo aqui, gente. O que a gente precisa é mais organizar. Eu vou organizar aqui para puxar toda essa turma para cima. Ó, eu deixei essa logo aqui, porque ela vai permanecer aqui, certo? O que vai levantar, ó, essas coxinhas daqui, certo? E esse nome aqui, para deixar ele mais aqui, mais e melhor distribuído. Vou clicar na coxinha, selecionar e vou sair arrastando essa turma, certo? O delivery aqui eu vou posicionar melhor também. E organizando. Aqui a gente vai tirar essa imperfeição, certo? Vamos tirar essa imperfeiçãozinha. Que é na mesma ferramenta de recorte que a gente utilizou anteriormente. Então você seleciona, sai recortando. Tá bom? Pronto. Com Ctrl D eu desseleciono. Faltou um pedacinho aqui. Ficou bonito, né, gente? Olha aí. Ficou bem legal mesmo. Gostei. E agora, gente, é uma explicação mais técnica em relação a como você salvar isso aqui e como você vai proceder. Aqui essa fonte aqui a gente pode colocar, gente, ela bold, tá? Bold, e a cor dela é rosa também, tá bom? Pronto, agora tá melhor. Pronto, tá aí. Gente, ó, ficou bem legal, né? Ficou legal. Olha aí. Olha aí como ficou o nosso banner. Esse banner, gente, a gente, depois de finalizado, a gente pode já fechar para impressão, certo? Eu vou distribuir melhor essas folhinhas aqui, gente. A folha. Somente para ilustrar, né, o nosso desenho. Afinal de contas, a gente fez baseado numa arte. Mas a gente pode deixar a nosso critério, né, de mudança de contexto. Ó, certo? Ficou mais ilustradinho. Olha aí, gente. Só faltou o tomatezinho aqui, né? Então é isso, gente. Ó, ficou bem legal mesmo. Olha aí como ficou. Ficou bem bacana mesmo. Ficou um banner bem sugestivo, né? Mostrando sabores, mostrando que a coxinha tem uma promoção, tem um preço, tem o delivery e também tem aqui uma marca, certo? Bem legal mesmo. Baseado, a gente tornou base aqui. Vou fechar a base, certo? Porque a gente já tem o nosso banner. Beleza, gente? Agora, gente, o que a gente precisa saber? Pronto. Em algumas gráficas, por exemplo, nós fizemos o material em RGB Color. Se você começou um projeto em RGB, você vai perceber aqui que ela tem um pouquinho, uma cor mais acentuada, certo? Eu vou mudar o sistema para CMYK, né? E aí você vai ver que ela vai perder um pouquinho o ganho nessas cores mais acentuadas. Como é que a gente faz isso, gente? Você taca a sua arte aqui e aí a gráfica pede: precisamos da nossa arte em CMYK, certo? Você vai vir aqui, olha, Image, vai escolher Mode e clicar aqui, olha, CMYK, certo? Essa opção aqui, gente, merger, o que é? Ele vai rasterizar, ele vai agrupar todo mundo, essa turma aqui, num layer só.
Eu vou preferir não agrupar porque eu prefiro manter a minha base, né? Porque eu posso reeditar e lá na gráfica eles também podem alterar da forma que for preciso, certo? Eu vou dar um OK. E ele vai dar um processamento, olha, CMYK colo, olha, processamento para CMYK. Só esperar um pouquinho esse processo. O importante, gente, é vocês pegarem toda essa definição de abertura de projeto, salvar elementos, ter ajustamento das fontes. Olha aí, gente, ele perdeu um pouquinho de cor, um pouquinho só. Mas ele, se você perceber bem aqui, gente, olha, ele diz que o projeto já está em CMYK, certo? Ó, ele perdeu um pouquinho do ganho. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, embora ver se a gente observa. Ó, Ctrl Shift Z, olha aqui, RGB. Vou dar um Ctrl Shift Z aqui. Aliás, Ctrl Z, olha, CMYK. Ó, você vai perceber bem aqui nessa sombra. Na cor, talvez não perceba, mas aqui na sombra deu para perceber. Olha aí. Ó, a mudança de sistema. Você percebe aqui no verde também. Eu vou aumentar. Ó. Olha aqui o verde. RGB mais intenso. CMYK menos intenso. Viu? Então assim, gente. Essa é a dica para que você possa fechar a sua arte. Agora, gente, a gente precisa salvar. Salvem em PSD, né, que é a própria extensão do Photoshop. Porém, gente, algumas gráficas, na maioria das gráficas, você vai precisar salvar em PDF, certo? Em algumas versões ele tem aqui a opção já salva direto em PDF. A minha versão aqui tem, olha, vou salvar em PDF, tá? Lógico, você vai escolher o seu painel, a sua pasta para poder salvar. Eu vou salvar aqui em Download. Vou escolher a pasta. Download. Vou escolher a opção Photoshop PDF, certo? Escolhi. Vou salvar o nome Banner Coxa. Deixa eu encaixar alto. Banner Coxa. E salvar. Ele vai abrir um painel, certo? Ele vai me abrir esse painel para editar algumas configurações que é importante você saber. Vamos esperar um pouquinho. Ele está processando. Se você for salvar em PSD, ele ia te salvar mais rápido. Ó, ele vai abrir aqui, ok. Ó, ele abriu aqui, gente. O importante é você saber dois parâmetros, certo? Eu vou deixar em none aqui, standard. A primeira coisa, gente, compressão. Esse tipo de compressão aqui, gente, o ideal ele tem a ver com a configuração do tamanho da resolução da sua imagem que você vai criar. É bom deixar sempre acima de 300 para você ter um ganho melhor e deixar na condição máxima, certo? Aqui JPEG é como padrão mesmo de configuração de imagem. É bom deixar ele nesses padrões mesmo. Ou então None se você quiser. Eu prefiro JPEG. Você deixa 300 acima, certo? Porque você vai ter uma resolução melhor sobre a sua figura. E aqui em general, se você quiser tornar uma só foto, você desabilita essa opção. Mas no caso, eu prefiro deixar preservado todos esses layers aqui, deixando habilitada essa opção, certo? Porque aí quando você precisar editar o PSD, você pode. E o PDF, habilitando essa opção, você também poderá. Então, gente, eu vou salvar PDF preservando essas opções, certo? Beleza? Aqui eu vou deixar não compressão, sem compressão nenhuma, certo? E é isso que a gente precisa saber.
Beleza? Eu vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero mesmo salvar em PDF. Quero. E pronto, gente. Olha, ele está salvando numa configuração que você já pode mandar para a gráfica, certo? E eles vão ter lá tudo desmembrado para poder mudar. Certo? Beleza, gente? Ó, tá salvando aqui. Mas eu vou mostrar aqui, gente, como é que ficou a nossa arte. Ficou bem legal. Ó, ficou um banner bem legal. Colocaria mesmo na frente do meu estabelecimento. E vocês podem treinar em casa, né, com qualquer tipo de material que vocês tiverem. Certo, gente? A gente está aí. Obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, pergunte nas redes sociais, no chat, fale com o professor. A gente está aí para ajudá-los. Beleza, gente? Valeu. Até a próxima aula. Fui!